o entretenimento, nós vamos conquistar os 4 cantos dessa terra. Eu creio nisso. Por muitos anos, e ainda muitos têm pregado, apenas a destruição, o mundo que vai de mal a pior. Mas se nós cremos em um Deus que é bom, o mundo vai de bom a melhor. Amém? Porque com Cristo é assim. Pode estar caindo 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado, 15.000 para trás, 300.000 para frente. Nós permanecemos de pé e continuamos andando, linda, deslumbrante, sambando na cara da sociedade. Amém? Então aplauda o Senhor, aplauda a vida desse irmão que está do teu lado. Amém? Gente, eu estou com a voz fanha, né? Vai me perdoando aí, eu estou igual aquele quadrinho do WhatsApp. Se minha voz for igual ao áudio do WhatsApp, eu peço perdão para todos que eu conversei na minha vida, né? E eu fui acometida de um vírus, uma infecção de garganta, de quinta-feira para cá, mas já estou curada, amém? Eu quero falar de algo com vocês, e eu amo esse tema do Atos 29, do escrever Atos 29, do viver Atos 29, porque eu acredito que, de fato, é nós darmos continuidade. Em Atos foi a primeira vez onde os discípulos, os apóstolos foram chamados de cristãos, que são os seguidores de Cristo, os imitadores de Cristo. Então, ali deu-se início, se deu início a uma expressão da vida de Deus em mim e em você, que nem éramos nascidos naquela época, mas ali se deu o início de vivermos e sermos a expressão de Deus nessa terra. E eu e você podemos dar continuidade a essa cara de Deus. A cara de Deus na terra é você. Você é a cara de Deus nessa terra. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus nessa terra, porque nós somos os cristãos dessa geração, os imitadores, os seguidores de Cristo. E eu amo um texto de Atos, do capítulo 17, a parte B do versículo 6, diz assim: estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. A parte B desse versículo 6 do capítulo 17 está dizendo: estes que têm causado alvoroço, estes que têm sido notícias, estes que têm mudado a história, estes que têm ido contra a política, este que tem ido contra as leis estabelecidas, estes que estão causando insanidades, estes loucos estão chegando aqui. E eu acredito em um grito dessa geração, eu acredito que Belém está gritando, dizendo: estes do QG chegaram aqui. Estes que estão fazendo barulho chegaram aqui. Estes que são diferentes chegaram aqui. Estes jovens que gritam pela santidade chegaram aqui. Porque nós vivemos, queridos, em meio a um mundo de normalidades. Tão normais, Vale tudo, um mundo politicamente correto. Eu tenho raiva, Meu pastor, ele fica irado com esse negócio de: não, porque você tem que ser politicamente correto. Não, querido, eu sou biblicamente correta. Eu não preciso viver a política correta, a boa vizinhança, concordando com tudo, abaixando a cabeça para tudo, se não é tudo que está certo, se não é tudo que é correto. E viver Atos 29 é você causar um alvoroço. É você ser diferente. É você não se conformar com este século. Não se amoldar ao padrão deste mundo. É você andar contra a maré. Contra o fluxo. É você marchar na direção contrária que o mundo anda.
Isso é viver Atos 29. Meu amor falou aqui a respeito é pular, é gritar, é se reunir todo mundo aqui no culto, né, da mocidade, dos jovens, no culto do QG. Aqui a gente pula, né, aqui a gente dança, aqui a gente fala de Jesus, né, aqui a gente dá glória a Deus, dá aleluia. Mas lá na escola, lá na faculdade, lá no serviço, lá não, lá eu não preciso de tudo isso, porque afinal as pessoas não entendem. E de fato elas não vão entender até que você contagie elas com o que você está vivendo. De fato as pessoas à nossa volta desse mundo não vão compreender, num primeiro momento, o que nós estamos vivendo. Mas é fato que elas serão contagiadas pelo que nós estamos vivendo. Porque nós temos esse poder. Viver Atos 29 é estar tão cheia do Espírito Santo. Estou só ajudando as irmãs, gente. Estou aqui numa dificuldade de pegar uma foto legal. Né? A gente dá ajuda. Mas sabe, então o Espírito Santo fez descer o Espírito Santo sobre nós. Iniciou Atos, no capítulo 1, o Espírito Santo veio, encheu todo mundo. Nós só conseguimos viver e escrever uma história e viver essa continuidade de Atos, se nós deixarmos vir sobre nós o Espírito Santo. E nos encher, e nos tomar. E nos fazer testemunha por toda parte. Em qualquer bairro, por qualquer rua, em qualquer esquina. É ser cheio desse Espírito. É estar tomado por esse Espírito. É nós sairmos dessas portas e ser luz por onde nós formos. Mateus 5 vai nos dizer... Mateus, no capítulo 5, versículo 13, se eu não me engano, isso mesmo, diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Pensa você, toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de uma chonguice que eu vivi na minha vida, né, retardando, a gente começa a cozinhar, e eu comecei a cozinhar, eu amo cozinhar. E eu comecei a aprender a cozinhar com 8 anos de idade. Aí eu devia ter uns 10, 12 anos de idade, inventei de fazer um bife. Aí fui para a cozinha fazer o bife. Aí peguei lá os bifes e estou temperando e temperei, né, aquela coisa. Falei, poxa, né, hoje eu vou fazer o bife. E fritei, quando a gente sentou para comer, que colocou amargo a carne. Meu Deus, chega, travava a boca. E meu pai, o que você colocou nessa carne? Sal. Não tem lógica. E quando nós fomos ver, eu falei, pai, eu peguei isso aqui, era bicarbonato de sódio. Era branco, refinado, pozinho, e eu taquei na carne. Não parece sal? Sim ou não? Não é branco como sal? Não é refinado como sal? Mas é sal. Assim tem muito crente. Diz que é sal da terra. Parece sal. Às vezes é refinado como sal, mas não tem sabor nenhum. Não muda ninguém. Não influencia ninguém. Não tempera nada. Mas está aí dizendo que é sal. E você quer escrever o quê? Você quer viver o quê? Se você não é quem você foi chamado para ser. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas o sal, ele tem as suas propriedades particulares. O sal, ele tem uma função. Ele não é sal só para ser bonito. Não. Não é só porque... ai, é branquinho como a neve. Ai, é fininho.
até vi uma postagem esses dias no Facebook, você é sal, mas não precisa ser grosso. Porque na igreja também tem um sal grosso. Achei interessante quando eu vi. Mas sabe, queridos, nós somos o sal da terra. Mas se o sal perde o seu sabor, ele perde o seu propósito. Ele perde a sua função. Não é apenas uma frase estampada no peito. E, por sinal, a camisa ficou linda, parabéns. Excelente. Eu amo rosa, então a das mulheres está muito mais bonita. Não é uma frase estampada no peito, uma declaração diária, um grito dentro da igreja, uma declaração em público, porque eu sou o sal da terra. Se você não tem sabor, você não tem função. Você serve para quê? Para nada. Para nada. Nós lemos Atos, e Atos é linda a história de Atos. Aí você se depara com a história de Paulo e você fica maravilhada com os milagres, o que aconteceu na vida de Pedro. Aí você olha tantas coisas ali na vida daqueles homens, daquelas mulheres que viveram loucamente por Jesus. Mas lá na história de Atos também nós nos deparamos com as cruzes. Nós nos deparamos com algumas pessoas, querido, que nós podemos ver hoje, dentro das nossas igrejas. Quer ver Ananias e Safira? Está lá em Atos. Mas viviam de quê? De aparência. Vamos mostrar aqui para todo mundo o que a gente está fazendo. Vamos vender aqui nossas propriedades, vamos dar, porque está todo mundo dando. Está todo mundo fazendo, a gente não pode ficar para trás, não, meu amigo. Está todo mundo lá no congresso, eu também vou, porque vão pensar o quê? Aí está aqui, por quê? Porque quer mostrar. Entendeu? Porque quer pompa, porque quer ibope. Ananias e Safira queriam ibope. E quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas, escrevendo Atos, vivendo Atos 29, entre aspas, bem grande, buscando ibope, vivendo de aparência. E Ananias e Safira estavam vivendo lá a atmosfera de Atos, estavam vivendo lá aquela coisa toda, aquela loucura toda, mas se deixam ser influenciados por uma seta maligna de Satanás. Eles se deixam ser levados por um pensamento maligno. O meu pastor tem falado, gritado, e ele diz assim: você precisa buscar sabedoria para identificar quais pensamentos são seus e quais pensamentos são de Deus. Existem pensamentos em nós que não são de Deus, que são nossos. E existem ainda pensamentos que são setas malignas na nossa vida. E nós precisamos de sabedoria para isso. E Ananias e Safira não tiveram, porque acharam espertos demais. Tiveram a ideia e disse: opa, é isso aqui, ó. Vamos comer uma baba do negócio e vamos ainda lá posar de bam. E todos nós conhecemos o desfecho dessa história. E eles morreram. Porque não se arrependeram. Porque tiveram a oportunidade de se arrepender. Em Atos, ainda no capítulo 20, nós vemos a história de um jovem. E no capítulo 20, no versículo 9, começa dizendo assim, ó: certo jovem, chamado Eutico, que estava sentado em uma das janelas do prédio, lá da casa, que estava tendo uma reunião, um culto como este. E ele estava lá, de boa. E aí o texto continua dizendo aqui, ó, ele estava sentado numa janela, mexendo no celular, conversando com o irmão. Ele estava sentado na janela, olhando para fora. É porque você não está conseguindo ver, mas está tudo escrito aí. E o texto continua dizendo assim, ó: adormeceu profundamente.
Durante o longo sermão de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Talvez aquele jovem estava distraído. Talvez aquele jovem estava pensando na morte da bezerra. Talvez pensando na irmãzinha que ele estava apaixonado na igreja. Ou no irmãozinho que não dava a mínima para ela. Estava ali viajando. Uma coisa é certa, aquele jovem não estava concentrado no que Deus estava falando. Aquele jovem não estava atento para a palavra de Deus naquele tempo. Para a voz de Deus naquele tempo. Ele estava dentro daquele contexto. Ele estava dentro daquela atmosfera, mas ele não estava envolvido por aquela atmosfera. Ele não estava entregue àquele ambiente. E quantos de nós, muitas vezes, gente, eu falo isso, eu já falei aqui 1.300 vezes, Jesus amado, apareceu bem ali assim, Roniele convertida desde a infância, e é verdade. Eu nunca saí da igreja, desde que eu fui para ela com uns 9 anos de idade. Mas eu só estava dentro da igreja também, porque converter mesmo, foi um bocado de tempo depois. Porque eu era uma crente sem vergonha dentro da igreja, safada dentro da igreja, que estava igual esse irmãozinho aí, pensando na moda da bezerra, sentado no púlpito ouvindo o sermão e pensando assim, com quem que eu fico depois do culto, gente? Na boca de quem que eu vou beijar depois do culto, gente? Ainda bem que Jesus não queimou, Senhor, que eu estou aqui viva. Já pensou se ele tivesse queimado? Brincadeira! Ah, queimou, né? Queimou todo o demônio da minha vida. Toda a pombagira do inferno. Mas quando eu leio a respeito desse jovem, eu falo, Senhor, eu me vejo aqui. Porque eu fui esse jovem muito tempo. Essa jovem que não estava lançada na atmosfera espiritual do ambiente. Não. Era muito mais interessante a conversa. Era muito mais interessante ficar do lado de fora. Era muito mais legal. O texto continua dizendo que esse jovem caiu e morreu. Diferente de Ananias e Safira, a história desse jovem não termina na morte dele. Porque o texto continua dizendo que Paulo desceu, foi até ele, se deitou sobre ele e ele tornou a vida. E ele saiu dali com vida. E eu enxergo claramente nesse texto aqueles que talvez estão dormindo dentro das igrejas, morrendo espiritualmente dentro das igrejas. Mas eu creio também na geração de Paulo, que está resgatando essa geração, que está atenta nessa geração, que possui esse espírito que contagia o seu irmão. Eu creio nessa geração. Eu sei que talvez não seja a palavra mais gostosa de se ouvir. Pastor, basta vir aqui dizer do viver Atos 29. Tão bom falar, que eles vão viver em Atos 29. Mas não nos enganemos, queridos. Que no viver Atos 29 tem as glórias de Atos. Os milagres. As entregas. Os testemunhos, uma vida de testemunho. Mas nós precisamos estar atentos também àqueles que talvez não estão inseridos nesse contexto, nessa glória, nessa atmosfera, que muitas vezes estão morrendo dos nossos lados, que estão do meu lado, estão padecendo, estão mortos espiritualmente. Quantos jovens entram e saem dessa igreja por um ritual, para cumprir uma liturgia, por costume, e às vezes estão sentando do seu lado. E essa geração de Paulo precisa tocar essa geração de Eúticos. É Eúticos, é o nome dele? Como é que é? Eúticos.
Nós precisamos levar vida àqueles que estão morrendo. Que lindo esse vídeo, meu Deus. Vocês passaram aqui da dança, aqui do... É flash mob? É que fala? Aqui do flash mob, quando começa ali os 3, 4 meninos dançando e depois vem aquela galera atrás de branco. Meu Deus, me arrepiei todinha ali. Que eu acredito que isso é avivamento. Isso é avivamento onde vai, começa de 1, 2, 3, 4 e vai contagiando, contagia. E daqui a pouco nós somos uma multidão incontável para o Senhor. Eu creio nisso. E isso começa de mim, de você. Viver Atos 29, queridos, não é apenas ter uma vida santificada, isso é o início de viver. Mas é santificar aqueles que estão perto de você. Não é apenas estar vivo, mas é dar vida para aquele que está morrendo do teu lado. Não é apenas estar cheio de Deus, mas é transbordar Deus para quem está do seu lado. É você se sentir amado por Deus. Olha, o segredo de tudo é o amor. O segredo de tudo é como você se sente. E o quanto você se sente amado por Deus. De verdade, queridos. As pedras vão vir. A calúnia vai vir. A difamação vai vir. A fofoca com teu nome também vai vir. E quantos têm morrido dentro da igreja por causa dessas coisas? Quantos têm deixado o Senhor porque eu estava namorando, ele me largou para ficar com a irmã. Claro, querido, isso vai acontecer dentro da igreja, fora da igreja. Se ele não é para você, minha irmã, chuta que é laço. Dá o bicudo nele logo em direção a quem Deus tem para ele. Segura aí, irmã. Se for teu, faz o gol. Entendeu? Mas não. A gente está aqui se sentindo tão inferior, se sentindo tão mal, se sentindo desprezado, mal amado. É porque não sabemos quem somos, queridos. Eu tenho um lema comigo na minha vida. Falem bem, falem mal. Falem de mim. Quer falar? Quer falar de uma coisa boa? Fala de mim. Ainda que esteja falando mal. Está falando de uma coisa boa. Eu. Não, grava aí, amor. Tuita aí. Pastora Ranieri. Você precisa saber quem você é. Acho que eu falei aqui, quando eu vim pregar para as mulheres, eu fiquei aqui no culto dos jovens. Eu falei aqui a respeito de João, o discípulo. João era o discípulo amado de Jesus. João é conhecido até hoje, milhares de anos depois, como discípulo amado. E o que fez de João um discípulo amado? Fala, gente. Isso é uma pergunta. Quando alguém faz uma pergunta para a gente, é educado a gente responder. O que fez de João um discípulo amado de Jesus? A intimidade? Pastor, é porque ele andava mais perto. Ele recostou a cabeça no peito de Jesus. Porque ele sentou do lado de Jesus na última ceia. É porque ele tinha mais relacionamento com Jesus. Deixa eu te falar. Sabe o que fez de João o discípulo amado de Jesus? João. Mateus não vai dizer isso. Marcos não diz isso. Lucas não diz isso. Mas lá no Evangelho de João, que quem escreveu? João. Quando ele foi falar dele mesmo, ele disse: João, o discípulo amado de Jesus. Aí está eu e você aqui durante anos. Tua avó, tua tataravó, tua tataravó viveu e morreu dizendo: João, o bichinho, o discípulo que Jesus amava.
O discípulo a quem Jesus amava. Ai, era muito especial. Não, querido, ele só sabia quem ele era. E quando ele falou dele mesmo, ele disse o que eu e você declara há anos. Que ele é o discípulo que Jesus amava. Ah, quando eu vi isso, eu fiquei com raiva de mim, de ter acreditado anos a fio que Jesus tinha preferência por ele. E que na verdade, é que ele se via como o preferido do Senhor. Depois que eu ouvi isso, que eu descobri isso, minha irmã, porra, eu vou dizer. Eu sou a discípula que Jesus ama. O resto é resto. Eu sou a preferida. Se Jesus tem uma preferida, o nome dela é Roniele. Sou eu essa que vos fala. Mudou minha perspectiva. De mim para mim mesma. Falei, cara, tu é demais. Uau. Você é a discípula a quem Jesus ama. Quem é você, querido? Quem é você vivendo Atos 29? Quem é você diante de uma sociedade que te chama de careta? Diante de uma sociedade que te chama de preconceituosa, homofóbica? Quem é você? Hoje eu tive uma experiência com meu filho. Eu estava vindo para cá, meu amor já estava em Belém desde ontem. E eu estava vindo para cá com os meus 2 filhos, a Radassa e o João. O João está com 3 anos. Faz 4, sábado que vem. Se quiser dar um presente para ele, a gente aceita antecipado. Ainda está com 3. E aí a gente, vindo para cá, a gente entrou no avião, embarcamos. E aí eu tenho um costume, meu amor tem um costume da gente orar quando o avião vai decolar. Eu falei, vamos orar com a mamãe. Aí o João, deixa eu orar, mãe. Eu falei, não, mamãe ora, depois você. Ele, eu posso orar depois? Eu falei, pode. E a gente ora em voz alta, e quem está ali ao redor escuta. Senhor, abençoa a nossa viagem, abençoa o congresso do QG, Senhor, muda a vida e tal. A gente ora pelo congresso, ora pela viagem, ora pelo voo, acampa os teus anjos ao redor desse avião. Em nome de Jesus, nos leve, nos lá traga em paz, amém. Terminei de orar. Aí o João, Deus, faz esse avião cair. Acabou com a oração que eu tinha acabado de fazer. Deus, por favor, porque eu quero que as máscaras caem. O sonho da vida do João Antônio é ver aquelas máscaras. Em caso de despressurização, coloque as máscaras de oxigênio cairão à sua frente. E ele fica vidrado, fissurado naquelas máscaras. Deus faz o avião cair. O povo ao redor morrendo de rir. Eu não sei se ria de graça, de nervoso. Pensando assim, meu Deus, o menino é mais puro que nós tudinho. Deus vai ouvir a oração dele e não a nossa. E eu, João Antônio, para, meu filho, não pode orar assim. Mãe, mas eu quero tanto que a máscara cai. João Antônio, não ora assim, meu filho. Porque se a máscara cair, você não quer mais ver o papai, não? Você não quer mais ver a vovó, o vovô, porque nós vamos morrer, meu filho, se essas máscaras caem. Mãe, mas eu quero que a máscara caia. Quando o comandante falou, estamos em descida e tal, chegando em Belém, ele, é agora que o avião vai cair. E eu fiquei olhando aquilo e depois eu estava tomando banho já no hotel. Eu pensei nisso e rindo sozinha, que eu contei para o meu amor, ele até postou a do João. Mas eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, é tanta inocência, mas ao mesmo tempo é tanta certeza de que nada vai me abalar. Se o avião cair, as máscaras vão vir, na cabeça dele, vai terminar tudo bem, nós vamos sair do avião e nós vamos andar. Na cabeça dele, ninguém vai morrer, ele só quer colocar aquelas máscaras, porque a máscara nos salva. Mãe, mas não tem a máscara. Tem a máscara, meu filho, mas isso aqui é só uma história. Quem é, gente, que naquela calmaria todo dia que aquele videozinho da Tamos, que agora eles não fazem mais manualmente. Aí passa um videozinho da família toda contente. Aí
Coloque primeiro em você, depois nas crianças. Aí tá a mulher rindo, pondo a máscara. E rindo, colocando na criança. Irmã, mas na cabeça dele, confiando tanto naquela máscara. O avião pode cair, pode acontecer qualquer coisa. Tudo vai estar certo. Tudo está bem. Querido, andar com Deus é com essa certeza de que existe a máscara de emergência, existe a máscara de oxigênio. Ainda que o avião caia, ainda que nada dê certo, ainda que seu sonho se frustre, ainda que você não veja o sol da justiça, a árvore florear, você vai acabar no tempo certo, à maneira de Deus. Porque Deus está fazendo. Deus está fazendo. Mas Deus vai fazer através de quem? De mim e de você. Deus vai fazer através de mim e através de você. E nós não podemos parar. E nós não podemos retroceder. Não, queridos. Nós precisamos avançar. Avançar. Dizendo: Senhor, eu estou aqui. Me usa. Porque eu confio no Senhor em uma queda de avião. Eu confio no Senhor na morte de alguém. Eu confio no Senhor no desemprego. Eu confio no Senhor na crise. Porque eu não estou na crise. Eu estou em Cristo. Porque eu sou a discípula a quem o Senhor ama. Eu sou a discípula amada de Jesus. E quando nós sabemos quem somos em Deus, nós não estamos aqui por ibope, por aparência. Nós não estamos aqui para chamar atenção. Nós não estamos aqui para passar tempo, para curtir a amizade de alguém, para curtir ficar com alguém. Nós não estamos aqui, queridos, apenas por um costume. Nós estamos aqui por uma missão, por um propósito: ser o sal da terra, ser a luz do mundo, inundar essa geração, salgar essa terra. Porque onde o sal chega, ele tem que mudar a história onde ele chega. Ai, pastora, mas esse mundo está podre. É quando a carne está apodrecendo que você faz a de sol. Taca sal nela, que ela conserva a carne. E fica, a carne é boa. Sabe por que o mundo está apodrecendo? É porque o sal está deixando de salgar. Porque se eu e você tomarmos a postura de quem nós fomos chamados para ser, nós vamos salvar essa geração. Porque em Atos nos diz que o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que haviam de ser salvos. O Senhor vai acrescentar no nosso meio dia após dia aqueles que hão de ser salvos nessa geração. Nós precisamos de fato viver o que falamos. Viver o que pregamos, tirar nossas pregações bonitas, cheias de pompa, de palavra bonita, de dentro das quatro paredes. É levar essa pregação lá para fora. É deixar esse rio fluir, porta fora dos nossos templos. Sendo sal onde nós chegamos. Quem gosta de bacalhau? Ah, eu amo bacalhau. Mas, meu amigo, tu come bacalhau, tu bebe 15 litros de água depois que você come bacalhau o dia todinho, você fica bebendo água, te dá sede. Você comeu na hora do almoço, de madrugada você acorda com sede. Por quê? Por causa do sal. É um peixe salgado. O sal, ele tem essa função de gerar sede. Se você está perto de alguém e você é sal da terra, você tem que gerar sede nessa pessoa. As pessoas vão te procurar e falar: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não durmo mais. Eu estou inquieto. Eu preciso de ajuda. Sabe o que é isso? Ela vai procurar você com a boca seca. Porque você foi usado por Deus para salgar a vida dela. Amém, querido? Se coloque de pé no seu lugar. Nós não estamos aqui apenas porque todo ano tem um congresso.
Ai, todos os jovens têm que fazer um congresso. Não, nós tivemos o nosso congresso lá em Brasília esse ano. E eu falei isso para o Senhor. Eu falei, num dia lá do congresso, eu orando, eu falei, Senhor, não nos permita estar aqui, Deus, com esse coração, só porque é um congresso. Não é porque é mais um congresso. Não é porque é mais 3, 4 dias onde nós estamos reunidos. Mas é porque é um propósito. É uma missão que nos foi dada. Se nós estamos alistados nesse exército, nesse quartel-general, eu estou aqui com um propósito. Servir ao meu Senhor. Guardar o meu irmão. E resgatar aqueles que ainda não estão aqui. Nós não podemos negligenciar aquilo pelo qual nós fomos chamados, que fomos colocados aqui. Nós precisamos viver Atos 29, fazendo a diferença. Onde nós formos, seja numa padaria logo pela manhã para comprar um pão, seja no final da noite, numa lanchonete, num restaurante, seja dentro de um ônibus, seja na porta de um hospital, seja com aquele vigia que vigiou o meu carro. Precisamos dar um passo com a certeza de que ainda que o pior aconteça, o Senhor me livrará. O Senhor é comigo. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Querido, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nos acostumar com as leis que estão sendo aprovadas no nosso país, na nossa geração. Com a arte, com a mídia, com a cultura. Esses dias eu ouvi uma vizinha da minha mãe, na casa dela, dizendo, mas não adianta não. Você não precisa ter canal aberto dentro de casa, você nem pode ter canal aberto. Por isso é que a gente tem que ter um canal de assinatura. Porque você seleciona o que você quer ver. Porque canal aberto agora, menino, está entregue para o diabo. É só pornografia? E eu fiquei olhando aquilo e me incomodou aquela palavra. Porque a igreja por anos tem feito isso e tem fugido e entregue as coisas para o diabo. E eu pensei, não é você ter um canal de assinatura apenas na sua casa, mas é você agir e clamar para que Deus levante pessoas que entrem na arte, na cultura, no entretenimento, na mídia e mude essa história. E resgate os valores da família, os princípios de Deus. Valores que nós deixamos passar por entre os dedos. Nós podemos mudar essa história. A começar de dentro das nossas casas. Das nossas salas de aula. Dos nossos consultórios, das nossas empresas. Dos nossos trabalhos, dos órgãos públicos que nós trabalhamos. Nós podemos viver Atos 29 lá, sendo cheios do poder de Deus, do Espírito de Deus. Porque quando somos cheios, nós vamos transbordar desse Espírito. Aqueles que estão à nossa volta serão tocados, salgados, iluminados, transformados. Porque eu sou esse agente transformador por onde eu passo. Senhor, obrigada, Deus, por esses dias, por essa noite. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Se revele a nós, Senhor. Cada dia mais, revele o teu amor por nós, Senhor. Como João teve tanta clareza em se ver como discípulo amado,
Que assim, Deus, cada um de nós tenhamos clareza de nos ver como esse discípulo a quem o Senhor ama, cuida, guarda. Senhor, que nós possamos nos fortalecer nesse amor. Todas as manhãs nos colocarmos de pé como agentes transformadores dessa geração. Que ao sair da nossa cama, Deus, nós possamos transformar a atmosfera das nossas casas, a atmosfera das nossas ruas, a atmosfera do nosso bairro, das nossas escolas, dos nossos trabalhos, nas faculdades. Que sejamos agentes transformadores, Senhor, por onde andarmos. Que onde há tristeza, Senhor, com a nossa presença haja alegria. Que onde há ódio, com a nossa presença haja amor. Que onde há morte, com a nossa presença haja vida. Como Paulo foi usado pelo Senhor para dar vida àquele jovem, Deus, que morreu dentro da igreja. Que nós sejamos usados pelo Senhor para levar vida, Senhor, a jovens que morreram do nosso lado aqui dentro. As jovens, Deus, que se perderam aqui dentro. Que nós sejamos esses que vamos nos estender sobre eles, levando vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. No teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais. No teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que tem que passar, o que tem que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu convido a toda a igreja a ficar de pé novamente. Vamos viver aquilo que a igreja de Atos viveu tão lindamente e que esses dias nós temos
Esses 21 dias nós nos deliciamos mais uma vez lendo e vivenciando aquilo que a igreja de Atos nos deixou. Mas nós precisamos aprender verdadeiramente que não é só a palavra, que não é só a letra, que nós temos buscado o Espírito Santo de Deus, a revelação, para que Ele toque os nossos corações, para que nós não vivamos mais da maneira que nós estamos vivendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, segura na mão do teu irmão, segura na mão da tua irmã, pergunta para ele e para ela do que ele quer que você ore, do que ela quer que você ore, pelo que ela está precisando de oração nesse momento, porque na igreja de Atos nós vivemos isso, nós podemos contemplar isso, as pessoas se preocupando umas com as outras, vivendo verdadeiramente em comunidade, se importando, amando umas às outras, e é isso que nós precisamos viver esses dias. Viver Atos 29 é viver além das quatro paredes dessa igreja, é viver além daquilo que nós falamos e viver verdadeiramente o testemunho do Jesus vivo e ressurreto. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, porque nós precisamos de Ti, nós desejamos cada vez mais viver através da Tua vida, Pai, porque estamos cansados de viver uma vida de letargia, uma vida de mentira, uma vida de pessoas que estão somente nos bancos das igrejas sem se importar com aquele que está morrendo do seu lado. Pai, em nome de Jesus, toca mentes e corações nesta noite, Pai, traz libertação, Deus, aquele que chegou aqui nesta noite cansado, debilitado, que neste momento nós sejamos boca de Deus na vida do irmão que está do nosso lado, Pai, porque se nós queremos escrever uma nova história, precisamos começar de nós. Comece em nós esse agir, Pai, para que nós possamos levar para além das quatro paredes, para que a igreja, Senhor, da Pedreira faça a diferença no bairro da Pedreira, faça a diferença, Pai, em Belém do Pará, Senhor, faça a diferença no Pará, Senhor Deus, em nome de Jesus, que daqui saiam muitos missionários, Senhor, que Tu leve pessoas, Senhor, pessoas que sabem o que é viver Atos 29, que entendem, Senhor, o que estão lendo nas páginas da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Te revela a nós nesses dias, Deus, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Deus, em nome de Jesus, nos aviva verdadeiramente, Pai, enche-nos do Teu Santo Espírito, incomoda-nos pelas madrugadas para orarmos, Senhor, porque é isso que precisamos nos entregar em oração, porque a igreja de Atos orava e nós precisamos orar mais, precisamos jejuar mais, precisamos buscar a palavra de Deus para que possamos encher as nossas vidas, para transbordar na vida daqueles que estão ao nosso lado. Pai, queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais de Ti, não somente nesses 3 dias de conferência, mas queremos mais de Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, abençoa cada família aqui representada, Senhor, que nós hoje, ao chegarmos nos nossos lares, possamos começar a escrever Atos 29 nos nossos lares, se ainda não fizemos, Pai. Nos desperta, Senhor, nos incomoda, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém e amém. Glória a Deus.